Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor William, da disciplina Diagnóstico e Consultoria Empresarial. Vamos passar uma visão geral aí dos capítulos 4 a 8, para que você tenha uma ideia do que pode ser o suprassumo desses conteúdos, porque realmente é um material bastante extenso. Vou tentar aí dar uma resumida aí no tempo que a gente tem aqui, tá? Então, a unidade 5 fala da gestão do trabalho e consultoria, é um capítulo, uma unidade bastante abrangente, que trata basicamente, de como que o consultor, né, líder do projeto, pode administrar esse trabalho, né? Então, o primeiro passo é controlar por etapas. Nada melhor do que você dividir um projeto de consultoria por etapas, tendo um marco para cada uma dessas etapas que você tem que cumprir, tem uma data de início, um fim, e monitorar por pedaços, do que tentar monitorar o projeto por inteiro. Então, dividi-lo, né, em fatias fica mais fácil. E com isso você tem uma visão de como está andando, se está dentro ou não, fora dos prazos, controlando cada uma dessas pequenas etapas, do que tentar abraçá-lo como um todo e lá no final descobrir que o projeto estourou em termos de prazo ou até mesmo de custo, né? Outro importante ponto desse trabalho, dessa unidade, é como que a gente faz o acompanhamento dos serviços da consultoria. Então a unidade traz aqui algumas recomendações de como que você faz fazer esse acompanhamento. Eu destaco aqui a efetivação de contrato bem definido, que é o segundo item aqui, porque sem essa base contratual, de fato fica difícil você ter ali uma lista das responsabilidades ou dos objetivos a serem cumpridos, tá? Então tem uma série de outros fatores que vão te ajudar a fazer esse acompanhamento, né? A unidade 5 também você fala da gestão de equipes, como é que você faz a gestão de equipes do cliente, né? Então você tem lá desde o treinamento, a orientação quanto à tarefa, você monitorar se aquilo que foi passado realmente está dentro ou está fora e dar o feedback imediato, isso é o principal, para corrigir as rotas. E se tiver necessidade, reavaliar um novo treinamento para que a tarefa seja executável, você monitora, dá feedback e assim continua. É uma avaliação aí bem apropriada para equipes, para o famoso ciclo PDCA, que também a gente vai falar mais para frente, né? Lembrando que sempre um projeto de consultoria nada mais é do que um projeto, então você pode estudá-lo também, você tem uma disciplina de gestão de projetos, e na verdade a consultoria não foge muito disso, né? Então a gente pegou aqui o que são os principais tópicos de um projeto, segundo o PMBOK, né, que reúne as melhores práticas de gestão de projetos. Então você começa lá desde identificar uma necessidade do cliente, fazer todo o planejamento, executar o projeto, ter o controle dessa execução, porventura retornar ao projeto, caso alguma coisa seja fora daquilo que foi planejado e que na execução não foi não tão bem feito, e por fim concluir o projeto. Tá? Então, todo fechamento, as lições que você tira dele, encerramento dos contratos, se porventura você tiver com terceiros, e assim por diante. Tá? Então, de novo, reforçando, nada mais que um trabalho de consultoria é um trabalho de gestão de projetos. Tá? Lembrando então que o projeto tem duas características, né? Então ele é temporário, ele tem início e tem um fim definidos, e ele é único, né? Ele serve para um propósito. E aí, então, também tem uma importante visão, né? Você tem, do lado do consultor, é um projeto. O consultor vai lá na empresa, tem um começo, meio e fim. Tá? Então, é temporário. E para ele é uma coisa única. Então, tem ali, ele vai, resolve. É um projeto totalmente diferente de outros que ele possa ter feito. Agora, para a empresa, muitas vezes não é só um projeto. Pode ser mesmo um processo, que o trabalho de consultoria é apenas uma das etapas. E depois você vai ter outros desdobramentos, principalmente quando a gente está tratando de gestão de mudança. Tá? Então tem esses dois lados. Para a consultoria é um projeto. Para a empresa pode ser apenas parte de um processo maior. Né? Também lembrando, né, que, como qualquer outro projeto, a consultoria também esbarra em três grandes problemas, né, que é o escopo, né, o que está abrangendo
pelo trabalho da consultoria, o tempo para executar e o custo para se fazer isso, como qualquer outro projeto, né? E aqui, uma das ferramentas que que é bastante utilizada por empresas de consultoria, até o Vicente Falcone, que é hoje um dos mais badalados consultores do mercado, que inclusive deu consultoria para a Ambev, que é uma empresa reconhecidamente agressiva em termos das suas metas, o que ele se utiliza é do PDCA, né, o Plan, Do, Check e Action, que é você planejar, você fazer, você verificar e depois você corrigir, né, com um plano de ação, para depois voltar a planejar e assim por diante. Tá? Então, nada mais hoje comum de se falar do PDCA, e isso para o consultor é ótimo, porque implementando essa ferramenta no cliente, é aquilo que eu falei, para ele é um projeto, implantação de um ciclo como esse aqui. Mas para o cliente dele, ele é um processo contínuo, que nunca vai se esgotar. Ele está sempre planejando, fazendo, verificando, corrigindo e assim por diante. Então, passar essa metodologia, fazer com que o cliente entenda a metodologia é bastante apropriado para um projeto, quando cabe, né? Às vezes, realmente são projetos que, para ambos os lados, é uma coisa única. Tem começo, meio e fim e encerrou aquele problema. Mas por muitas vezes não. Então, uma ferramenta como essa é interessante porque dá continuidade no processo de mudança na organização cliente, né? Bom, a unidade 6, ela vai tratar do domínio da comunicação. Esse é um tópico bastante importante para o consultor, porque não basta você ser reconhecido pelo mercado, você ter as melhores referências, você conhecer bastante daquilo, se você não souber vender o teu peixe. Então, o domínio da comunicação é extremamente importante e o capítulo da unidade começa com o domínio da comunicação, né? Demonstrando que a comunicação não é somente a palavra falada e escrita, mas todo o resto que acompanha, vamos chamar assim, o ritual da comunicação, que é o gesto, a postura, o tom de voz, as suas caras e bocas, né? Tudo aquilo que você está expressando. E como a gente fala que a linguagem não visual, a linguagem não verbal, né? Aquela linguagem visual que você transmite alguma coisa, fala uma coisa, mas às vezes transmite outra, né? Na esteira disso tem várias referências, né? Como aquele livro conhecidíssimo, né? O Corpo Fala, onde mostra a pessoa diversas posturas, né? Que denunciam se a pessoa está realmente acreditando naquilo que está falando, né? Ou se ela está querendo, ou se ela está, na verdade, dizendo uma coisa, mas sentindo outra. Então, isso é muito importante para o consultor. E, não precisa também dizer, mas só para reforçar aqui, né, a questão de como você cuida da sua aparência, né? O modo de se vestir, o modo de você se apresentar ao cliente também, isso tem um grande impacto e tem uma grande diferença, né? Outra coisa que é bastante interessante na unidade é essa interação entre o consultor e o cliente. Né? Quando você vai até o cliente, você começa a perceber uma série de coisas, né? Então, você começa a olhar a frequência e a duração das conversas com seus principais interlocutores, se isso começa a ficar cada vez mais curto, ou cada vez mais raro de acontecer, quer dizer que o projeto não está indo bem, né? Outro indicador são as panelas, são aquelas ilhas de informação que centralizam algumas informações. Se você consegue começar a quebrar isso, a empresa começa a se conversar também, é um indicativo interessante que o projeto está indo bem. Outra coisa que acontece é a resistência de transmitir uma informação, de passar, né, algum dado. Interrupções também é algo interessante de você observar na empresa, né, nas reuniões, aquele sujeito que toda hora está saindo para resolver um problema, ele quer mostrar que ele é importante e tal. Então isso também acontece. E aquilo que a gente falou, né, o significado daquilo que está sendo dito, né? Tem um significado explícito e tem um subjacente, que está ali nas entrelinhas, que está, às vezes, na expressão da pessoa, né? Então o consultor também tem que saber captar tudo isso. Então, o consultor é um verdadeiro ator, né? Tem que saber não só representar, mas também perceber como que está indo a plateia, né? Se está gostando, se não está, então é um trabalho bem complicado. A unidade também fala de técnicas de apresentação, né?
aquelas mais conhecidas, como você conhecer a plateia, para quem que você está falando, você ter um plano para o que você vai apresentar, saber como direcionar a tua apresentação, os recursos que você vai usar, a tua postura, o dinamismo que você fala, como você apresenta o teu projeto, tudo isso serve para convencer o teu cliente de que realmente você está sabendo o que está falando, de que você sabe resolver o problema dele e que te contratar vai ser um grande negócio. Então, tudo isso é percebido pelas pessoas que assistem, para as pessoas que estão presentes na tua apresentação. Na esteira dessa importância aqui de técnicas de apresentação, tem agora surgido uma indústria, né, de empresas que realmente ajudam a você a construir apresentações bem-sucedidas, né? Então, recomendo dar uma busca na internet, dar uma olhada em empresas como a Soap, né, que ajuda grandes palestrantes, grandes empresas a se comunicar melhor por meio de apresentações, né? Então é um tópico bastante interessante que está muito em moda ultimamente, né? Bom, a unidade 7 fala de gestão de mudança, é um tópico muito amplo, muito estudado, né? Então é difícil você querer abraçar tudo isso numa unidade, e principalmente aqui nesse resumo, mas só para você ter uma ideia, aqui é o que a gente define como o que seria a gestão da mudança, que é esse processo, né, do que precisa ser alterado para você chegar numa nova realidade, né? Isso é muito comum hoje nas empresas. A única certeza que você tem é que você precisa mudar, né, em virtude da velocidade com que o mercado está trabalhando, principalmente em termos de inovação, e até no acirramento da concorrência, que hoje não ocorre mais só entre as empresas do seu país, mas você tem que estar preocupado com empresas de qualquer parte do mundo. Então, mudar, né, é uma característica básica. Então, você tem que saber como fazer essa gestão, né, de mudança. Basicamente, você tem aqui se fosse um roteirinho, né, de como você conduz esse processo, né, de você descongelar, você sair daquele padrão que você tem, adotar um novo padrão, e aí você recongela, né? Você assume aquele novo padrão e aquilo volta a virar uma rotina, até que você precisa descongelar de novo, adotar um novo padrão, recongelar de novo e assim por diante. O que está acontecendo é que esse processo aqui de 3 fases está ocorrendo cada vez com mais frequência. Antes você tinha lá, adotava um determinado comportamento e aquilo perdurava por algum tempo. E agora não, você está sempre obrigado a mudar isso com mais rapidez. Para alguns setores isso ocorre de uma maneira mais rápida, para outros é um pouco mais demorado. E se você é uma empresa de tecnologia, isso é muito mais rápido do que, por exemplo, uma empresa de siderurgia. Mas, de qualquer maneira, temos que ficar atentos a todo esse processo, né? Aqui também a unidade fala dos níveis de mudança, que começam lá com a sua mudança pessoal, né, de cognição, de pensamento, de você depois mudar as suas atitudes. Aí você assume um comportamento individual e até depois isso contamina e vira um processo de grupo, tá? É uma mudança organizacional. A unidade também trata de 2 tipos de mudança: a mudança participativa, onde você conhece, né, alguma coisa nova, você é influenciado a adotar aquilo e eventualmente você tem o seu comportamento modificado, e depois o grupo, né, é contaminado por várias mudanças individuais, aí o grupo assume uma nova postura. Então isso é muito mais participativo, onde as pessoas então tomam consciência e elas voluntariamente partem para essa mudança. E também o que a gente encontra é outro tipo, que é a coercitiva. Então, uma fonte externa, né, geralmente uma autoridade, né, como você vê no comunicado das empresas, lá a diretoria define um tipo de comportamento, emite uma ordem, e aí os indivíduos passam a ter que seguir aquela ordem para se adequar ao que a organização espera, e os indivíduos, então, de uma maneira, para se influenciar, para seguir aquela norma e o comportamento alterado, tá? Obviamente que uma mudança participativa é muito mais interessante do que uma coercitiva, mas também temos que deixar claro que em alguns momentos nada resolve, tem que ser coercitivo mesmo para que a mudança seja implementada.
Tá? Aqui ele trata de como os processos de mudança podem ser induzidos, né? Você chamar a intenção, gerar interesse, criar o desejo e criar uma ação construtiva de mudança, né? Então é uma outra figura que a unidade traz para como que você conduz esse processo, como você induz a mudança nas pessoas, né? Então, nada mais interessante do que você despertar a atenção das pessoas, o interesse, para que elas realmente tenham o desejo de mudar, né? É difícil fazer isso, óbvio, não é fácil, por isso que muitas empresas chamam consultorias específicas para conduzir esse trabalho, né? Pessoas que têm experiência na área. E aqui os fatores relevantes para o processo de mudança, né? O agente de mudança, né, ele tem que ter um reconhecimento das pessoas, né? Por isso que a gente fala aqui do status percebido, né? As pessoas percebem ele como um líder, como uma pessoa que tem que ser seguida, então é importante como ter esse status, né? Então, isso é uma coisa importante, esse agente, né? Tem que ficar também, outra coisa importante, são ficar atento às redes informais de comunicação, porque uma empresa, como a gente já viu, é formada por um contraste, né? A rede formal e a informal. E essas redes informais que se formam, né, aquela rede peão, a rádio peão, né, ela é muito importante para o processo de mudança. As pessoas tendem a talvez aceitar bem mais quando a notícia vem dessa maneira do que quando ela é informada de maneira formal. Outra coisa que você tem que estar atento são as objeções à mudança. Isso é extremamente comum, né? As pessoas tendem a ficar na sua zona de conforto, não querem mudar. E como que vai se tornar depois a personalidade do grupo, depois do processo, né? Aqui eu trouxe uma figura para mostrar, ilustrar o que é esses estágios de mudança, né? Então, como que as pessoas, elas, ao longo do tempo, né, elas têm uma resposta emocional, né, um pouco mais ativa e passiva. E o gráfico aqui mostra, alguns estudos mostraram que como que a pessoa reage, né? No começo, quando vê uma mudança, ela tem aquela coisa da imobilização, depois ela nega a mudança, depois ela fica com raiva porque saiu da zona de conforto, aí ela começa a analisar os prós e contras, entra aí numa fase de depressão, né? Puxa, tudo mudou, ai que saco, aquela coisa ruim. Aí ela passa a testar aquela mudança e por final aceita, né? Isso é um quadro como as pessoas na média respondem a processos de mudança, né? E aqui o capítulo também, né, a unidade também trata de táticas para implantar a mudança, né? Então ele traz uma lista aí de, de táticas, obviamente cada uma tem a sua característica que pode ser usada em determinada situação ou não, então não é uma receita de bolo, né? Faça isso que você vai ter sucesso, não. Você tem que testar aí e ver, depende de como que está a situação e implementar uma dessas táticas, né? Então, por exemplo, se pegar aqui o último, né, provas. Então, em determinados contextos de grupo não adianta você ficar só falando, você tem que provar que aquele processo de fato é o melhor, né? Então, para alguns não, né? Você tem que simplesmente fazer a primeira, por exemplo, né? Você faz uma mudança pequena, rápida, logo depois introduz uma outra, de maneira rápida também, e você faz isso com frequência, né? Não é aquela mudança que você faz em grande escala, né? Aqui não, você divide essa mudança em vários pedaços e vai introduzindo de maneira rápida e frequente. De repente aquele grupo digere melhor. Então, tem várias outras maneiras aí, e aí cada caso é um caso, né? Não existe uma receita pronta, né? E por fim, a unidade 8 que fala da preparação dos consultores, né? Porque por vezes, né, você é recrutado, você vai trabalhar numa consultoria, embora tenha uma experiência grande em várias áreas, né, não exatamente você poderá ser um bom consultor. Lógico, conhecer bem uma área é um ponto muito importante para você ser um consultor, mas às vezes, na maioria das vezes, você precisa de algo mais, um treinamento mais específico para que você tenha realmente sucesso nessa área de consultoria, né? E quando a gente fala de como se treinar, né, para você ser um bom consultor, lembrando, sempre tendo uma bagagem sobre a área que você quer trabalhar, você pensa basicamente no seguinte, né, como é que
Você, por exemplo, trata os problemas de comunicação e mudança no cliente. Então, como que se comunica tudo isso? Então, existe um treinamento, um conteúdo que você tem que ter para saber fazer isso, se comunicar, transmitir aquela coisa de vamos mudar e estamos mudando para melhor, né? Também você tem que ter, ou aprender, né, técnicas de investigação e de solução de problemas, porque às vezes os dados não estão ali disponíveis claramente, né? Você vai chegar no cliente e falar, não, tá todo aqui, ó, pega essa caixa, todos os dados que você precisa estão aqui. E aí você pega aqueles dados e sai trabalhando. Muitas vezes você tem que sair caçando, ouvindo aqui, ouvindo ali, descobrindo para poder realmente solucionar os problemas, né? Além disso, tem a característica própria da consultoria onde você vai trabalhar, que tem as suas metodologias, tem as suas práticas, então isso faz parte do seu treinamento, né? E por fim, a teoria e prática de administração, um básico aí, para você estar tendo a sua caixa de ferramentas completa para visitar os clientes e fazer o trabalho de consultor, né? Então, além da sua preparação, uma vez preparado, você tem agora a segunda fase, que é o aperfeiçoamento. Então, dentro da preparação, tem esse treinamento inicial, tudo aquilo que a gente acabou de falar, e a segunda parte, que é o aperfeiçoamento. Quer dizer, agora que eu já tenho as técnicas básicas, já tenho uma certa experiência, preciso me aperfeiçoar, né? O que seria isso, né? Então, primeiro é você aumentar a sua proficiência funcional, né, do que você faz, né? Saber fazer melhor aquilo que você já faz, né? Depois, que é o mais óbvio, né? Depois você ter um domínio sobre outros campos de atuação que tem interface com aquilo que você faz, né? Por exemplo, o camarada que lida com logística, por exemplo, né? É o meu caso mais específico, né? Você tem que conhecer um pouco, por exemplo, de marketing, quando você vai discutir com o cliente, por exemplo, canais de distribuição, né? Você tem que discutir um pouco de estratégia, né? Porque você está dando para o cliente um serviço, né? Um serviço de entregas, por exemplo. Nós temos que saber discutir um pouco sobre estratégia. O profissional do marketing tem que ter muita interface com o pessoal de vendas, com o pessoal de operações. Então, é estender um pouco o seu campo de atuação, né? E por fim, você ter o próprio desenvolvimento da sua carreira. Você agora é um consultor, depois você vai ser um líder de projetos, você vai ser um gerente, enfim. Você tem que ter também uma visão clara do que você quer aí para o futuro da sua carreira, né? E por fim, nunca é demais citar, né? Você ter como parte da tua formação como consultor esse perfil ético, né? Esse é um tema que é bastante discutido, mas às vezes pouco compreendido, né? Não basta você ter, às vezes, uma postura, né? Você tem que realmente mostrar, ter um comportamento ético e não deixar margem para que se discuta como está sendo a sua conduta ou como que a sua reputação possa estar em xeque, né? Então você tem que estar sempre olhando para esse tópico, porque uma vez que algum cliente descubra algum deslize seu ou uma prática que você não conduziu de maneira ética, o mercado inteiro vai ficar sabendo. E aí, meu amigo, tchau, tchau consultoria, porque dificilmente você vai ser contratado para um novo projeto. Tá? Então, com isso a gente passou aí uma visão em geral de todas as unidades. A gente vai ter mais uma oportunidade para discutir numa outra web conference todos os capítulos reunidos, né, uma visão mais geral, para até tirar dúvidas. Mas eu acho que esse resumo consegue aí captar bem aí o que os capítulos, as unidades do nosso conteúdo pretendem passar, né? Tá ok? Bom, boa tarde a todos. Estamos aí abertos às questões, tá ok? Obrigado, até logo.